E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Eu acho que uma das perguntas que mais me fazem atualmente é Vale. Por quê? Cai o minério de ferro. Ah, vou vender. Tem um monte de gente que me liga. Carol, a Vale, nossa, o minério de ferro hoje, inclusive o minério de ferro subiu 2%. Teve a reabertura de Xangai, então o pessoal comenta. Ah, vou comprar a Vale. Aí cai, vou vender. O que você acha, Felipe? A Vale, ela tá cara, tá barata? Ainda vale a pena entrar? A gente acha barato, mas não é simples. Porque, inclusive, tem uma grande discussão assim, quando que você compra ações de commodity, né? O Buffett foi muito, que é o principal, né, investidor de todos os tempos, então, o Buffett tinha muita resistência à ação de commodity, porque como é que você avalia, né, uma empresa? Você sempre tenta ver o valor, né, esse valor, preço contra valor intrínseco, né? Preço contra a capacidade daquela companhia gerar caixa ao longo do tempo. Então, quando você não consegue identificar com precisão qual é o valor intrínseco de uma empresa, você diminui a sua convicção e você evita comprar. E commodity, esse é o problema. Qual é o preço do petróleo? Ninguém sabe. Então você está olhando. Por que é problemático? Você olha uma ação e está barata, o preço sobre lucro de Petrobras agora é 4 vezes. Beleza, só que se o petróleo está $120 por barril. Se a guerra acaba, a economia entra em recessão, esse petróleo vai para $60 o barril. Estou exagerando, só para provar o ponto. Então aquele 4 vezes lucro, se a receita da Petrobras cai pela metade, que o petróleo caiu pela metade, que é o que ela vende, só para simplificando aqui a coisa, né? Se cai a receita pela metade, da noite para o dia, aquele preço sobre lucro que era 4, a receita dela caiu pela metade, mas os custos estão mais ou menos dados, né? A despesa está mais ou menos dada. Então o lucro cai mais do que pela metade. Aquele 4 vezes lucro, de repente vira 12 vezes lucro. Ela parecia barata, ela ficou cara. Então, como o commodity tem um componente de reversão à média, o que isso quer dizer? Quando o petróleo está muito caro, aquelas empresas que não produziam petróleo porque o posto dela não era tão produtivo a $60, a $120, o xisto americano começa a ser produtivo. Então, tem mais oferta, você libera a oferta, o preço cai. Né? E a própria demanda, o preço muito alto, as pessoas param de consumir, o preço volta também para o... Então, tem um grande componente de reversão à média em commodity. Por isso, muita gente fala assim, não, commodity você tem que comprar quando a ação está cara, numa perspectiva de múltiplos, de preço sobre lucro. Por que isso significa? Que ela está tendo um lucro baixo, porque o preço da commodity está baixo. E aí o múltiplo alto que você está vendo, ninguém tem, porque você está achando caro. Só que aquele lucro, de repente, começa a aumentar, porque a commodity começa a subir. E aí o preço sobre lucro começa a cair. Então tem um grande... Quando que você compra commodity? É quando está barato ou quando está caro? Então é uma grande discussão metodológica. Dito tudo isso, eu acho que Vale está bem barato, porque ela aguenta desaforo, né? O minério de ferro, ela é basicamente um oligopólio entre a Vale, a BHP e a Rio Tinto, em menor instância a Fortescue. Então você consegue de alguma maneira controlar o preço. Não acho que seja coincidência que a Vale tem sistematicamente frustrado em termos de volume de produção, que é um controle do nível de oferta para você não ter o preço caindo. E parece ainda gargalos de infraestrutura importante em toda a cadeia de suprimento. Então, parece que é um minério ainda razoavelmente caro. A China reabrindo deve voltar a consumir minério também. E a Vale tem duas coisas que o Buffett, por exemplo, defendia, que vale também para a Suzano, que é quando você vai comprar commodity, compre o cara que é o menor custo de produção e compre o cara desalavancado. A Vale é desalavancada e ela é o menor custo de produção. Então, com isso, por que o menor custo de produção? Porque quando a commodity cair, os outros morrem e ela sobrevive. Só ela consegue produzir minério a $30 por tonelada. Então, os outros vão morrer, ela vai comprar os outros, no limite, ela domina a produção de minério no mundo se ela for o low cost producer, né? O produtor marginal de menor custo. Então, ela reúne essas qualidades e me parece, pagando dividendo de mais de 10%, fazendo a maior recompra da história, negociando aí a 4 vezes a geração de caixa, me parece bem barato também, por isso a gente tem. Você olha de forma positiva, Felipe, quando uma empresa recompra as ações, você fica atento, opa, se ela está recomprando é porque ela mesma acredita no valuation dela ali. Sim, no geral sim, mas tem que olhar caso a caso, né? A recompra, ela é uma alocação de capital do caixa da companhia. Tem um lado perverso a recompra aqui.
A recompra, quando ela recompra a ação, em vez de destinar aquele dinheiro para fazer um projeto, ela está falando assim: olha, eu não estou vendo um projeto de altíssima rentabilidade também. Né? Quando você comprou as ações da Vale, você imaginou que ela usasse o dinheiro para fazer mais eficiência operacional. Não é para ela ser uma trader de ação da bolsa, da própria ação. Né? Então tem um lado perverso. Tem dois outros lados perversos, que é empresas de baixa liquidez. O mercado tem penalizado muito empresas de baixa liquidez, porque a indústria inteira de fundos de ações tem tomado resgate. Então, às vezes, o cara faz, puta, eu sou gestor, a Carol me pediu um resgate, eu tenho que honrar o resgate da Carol, porque ela quer comprar um CDB do Itaú, que está pagando para ela uma LIG no Itaú, que está pagando 14% ao ano. Ela está de saco cheio da bolsa, que está meio de lado, ou caindo há 12 meses, então eu vou sacar do fundo do Felipe. Aí vai sacar do fundo do Felipe, eu sou obrigado a ir lá e vender um pouco das ações que eu tenho para entregar para Carol o dinheiro que ela sacou. E aí, nas ações que não tem liquidez, uma decisão compulsória de não queria estar vendendo, mas eu sou obrigado a vender para honrar o resgate, eu peso naquela ação e as small caps caem relativamente às large caps. É isso que está acontecendo, e aí o gestor que não é bobo, está vendo essa dinâmica que não para de resgate, ele já começa a migrar o portfólio dele para large cap, porque ele não quer correr esse risco de um outro gestor vender na cara dele e a ação que ele tem cair, uma espécie de corrida bancária. Óbvio, né? Aqui, metaforicamente, não é uma corrida bancária, mas assim, só para você sabe que o outro gestor vai vender, você vende na frente, aí o outro também sabe. Aí as small caps apanham tanto. Então, quando você recompra uma ação, você retira a liquidez do mercado. Você tinha 10%, se você recompra 10% das ações, aquelas 10% podiam estar trocando de mãos com maior fluidez, agora estão na sua mão. Então, você adicionou o risco de liquidez para a ação. Então também tem esse componente perverso. E tem outras situações muito particulares em que o instrumento de recompra de ação vira um instrumento para defender o preço da ação. Então o controlador está preocupado, não é uma boa alocação de capital, ele recompra a ação cara, só para defender um preço de ação. Isso é o que a Sequoia chamou do Death Spiral, né? o espiral da morte que a companhia liga. Ela já está num momento de dificuldade operacional, mas ela tem que dar uma satisfação para os acionistas. Então ela começa a recomprar a ação dela, às vezes não está barato. Então ela está comprando uma ação a 10, que daqui a 2 trimestres, quando acabar a recompra, a ação vai estar 5. Então, além da dificuldade operacional que ela tem, ela vai ter o prejuízo da marcação dessas ações. E a coisa fica mais feia ainda. Aí ela vai ter que vender essas ações a 5. Ela vai gerar mais pressão vendedora ainda e vai perder dinheiro no trade. Então, a recompra em geral é boa, mas não quer dizer que seja sempre boa. Tem que olhar com cuidado. Legal.